Bom dia. O intuito dessa aula é explicar para vocês o estudo dos gases. Então, ao final da aula a gente vai fazer 3 exercícios e qualquer dúvida que vocês tiverem é só pelo canal lá do WhatsApp vocês me perguntarem sobre os exercícios que nós passamos, que eu faço para vocês, eu explico para vocês, mas o intuito aqui é dar uma explicação sobre o estudo dos gases. Então, para começar, é interessante que a gente saiba a diferença entre mudança de fase ou mudança de estado de agregação com simplesmente a transformação ou mudança de estado. Então, por exemplo, quando eu falo que a água ela se funde, ou seja, ela passa da fase sólida para a fase líquida, a gente fala que aconteceu foi uma mudança de fase ou uma mudança de estado de agregação. Agora, se a água, por exemplo, alterar apenas a sua pressão, o seu volume, a sua temperatura ou a sua densidade, a gente fala que ela sofreu uma transformação ou simplesmente uma mudança de estado. Então, há uma diferença entre mudança de estado de agregação, é quando ela passa de uma fase para outra, a água, por exemplo, ou quando acontece uma mudança de estado, ou simplesmente uma transformação. É quando ocorre uma alteração na pressão, no volume, na temperatura ou na densidade. Um gás, particularmente, ele é caracterizado por 3 grandezas, que é o volume, a pressão e a temperatura, que são denominadas variáveis do estado de um gás. Então é importante salientar que, se num gás o volume alterou, a pressão ou a temperatura, ou os dois, também alterarão. Ou, se a pressão alterar, o volume ou a temperatura, ou o volume e a temperatura também vai sofrer uma variação. É o que eu falo aqui mais embaixo. Olha. Em geral, a mudança de uma das variáveis do estado provoca alteração em pelo menos uma das outras variáveis, apresentando o gás uma transformação e, consequentemente, um estado diferente do estado inicial. Então, ele vai ter um volume inicial. Eu aumento o volume do gás, por exemplo. O que vai acontecer com a pressão e a temperatura? Então, se eu altero o volume, ou a pressão ou a temperatura, ou a pressão e a temperatura, também sofrerá alteração. É importante frisar também que nas condições normais de temperatura e pressão, o gás vai estar a 1 atmosfera a uma temperatura de 273 Kelvin ou 0 graus Celsius, que são equivalentes. Então, na lei das transformações dos gases, primeiramente eu tenho que definir para vocês o que é um gás perfeito ou um gás ideal. É um gás que vai seguir rigorosamente as leis que eu vou enunciar para vocês daqui a pouco. Então, se o gás seguir rigorosamente as 3 leis que eu vou anunciar para vocês, eu chamo esse gás de gás perfeito ou um gás ideal. Os gases do nosso cotidiano, eles são considerados gases reais? Nem sempre. Eles só vão ser considerados, melhor dizendo, um gás perfeito, um gás ideal, quanto maior for sua temperatura e menor for a sua pressão. Aí sim, eu vou considerar um gás perfeito, um gás ideal. Então, essas leis que eu vou enunciar para vocês, elas são mas muito importantes mesmo. Por exemplo, a primeira, a lei de Boyle-Mariotti. O que diz a lei de Boyle-Mariotti? Que pressão e volume são inversamente proporcionais. Ou seja, o produto da pressão pelo volume é uma constante, não muda. Então, pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, observem bem esse gráfico aqui. Olha. No estado inicial, o gás ele tem uma pressão P e um volume V. Aí o que eu faço com a pressão aqui nesse êmbolo aqui? Eu aumento a pressão. Se eu aperto esse gás aqui para baixo,
Então eu estou duplicando a pressão, por exemplo. O que acontece com o volume? Ele fica dividido por 2. Então pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque enquanto uma foi duplicada, a outra foi dividida por 2. Se você triplicar a pressão, o volume fica dividido por 3. Se você quadruplicar a pressão, o volume fica dividido por 4. Então, se você for construir um gráfico com esses 4 valores, o inicial aqui, por exemplo, e o final, você vai construir essa curva, e essa curva chama-se isoterma. A temperatura na lei de Boyle-Mariotti ela é constante, ela não muda. Mas é interessante a gente frisar que quanto maior essa transformação, quanto maior a temperatura, mais a isoterma vai estar afastada da origem. Então, se você olhar essa isoterma aqui, olha, você pode afirmar com precisão que a temperatura que ocorre nessa transformação do gás é maior do que essa daqui, porque essa daqui está mais próxima da origem. Então, quanto mais afastada a isoterma tiver da origem, maior vai ser a temperatura que está acontecendo essa transformação do gás. Ou seja, a pressão e o volume. A temperatura não muda, mas a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais. De modo que a pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Ou seja, esse produto, pressão e volume, não muda, seja na sua fase inicial, seja na sua fase final. Então essa é a primeira lei das transformações dos gases. É a lei de Boyle-Mariotti. A segunda lei, chamada também de lei de Charles ou lei de Gay-Lussac, ela ocorre a uma pressão constante, ou seja, a pressão não varia. O que varia? O volume e a temperatura. E como varia o volume e a temperatura? De forma diretamente proporcional, ou seja, volume dividido por temperatura é uma constante, ou seja, volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Então essa divisão, essa razão não muda. Então volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a volume final dividido pela temperatura final. Então isso aqui não vai mudar, isso aqui é uma constante. E o gráfico do volume em relação à temperatura é essa reta. Então observe aqui, olha, você dobrou a temperatura de 100 para 200. O que aconteceu com o volume? Também foi dobrado de V para 2V. Você quadruplica a temperatura de 100 para 400. Ela vai de V a 4V, ou seja, o volume também é quadruplicado. Então, de modo geral, quando a pressão é constante, o volume e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. A razão entre o volume e a temperatura é uma constante. E por fim, a lei de Charles. Essa primeira lei aqui, essa lei anterior que eu mostrei para vocês, ela também pode ser chamada de lei de Charles. E essa daqui simplesmente é a lei de Charles. O que acontece? O volume agora é constante. Então, na primeira lei, a temperatura é constante. Pressão inversamente proporcional ao volume. Na segunda lei, a pressão é constante, o volume diretamente proporcional à temperatura. E por fim, na terceira lei, o volume é constante. Então são as 3 grandezas que eu falei para vocês lá no início, que o gás fica bem caracterizado: pressão, volume e temperatura. Agora, com volume constante, a pressão e a temperatura também são diretamente proporcionais, de modo que a razão entre a pressão e a temperatura ela é constante. Então, a pressão inicial dividida pela temperatura inicial é igual a pressão final dividida pela temperatura final. Então, isso aqui, a razão entre pressão e temperatura não muda. E o gráfico, bem como o anterior, da pressão aqui em relação ao volume, ele é uma reta, de modo que se você dobra a temperatura, a pressão também dobra. Se você triplica a temperatura, a pressão também fica triplicada. Agora, por fim, se você pegar a lei de Boyle-Mariotti, a primeira lei, com a segunda lei, com a terceira lei, se você pegar essas 3 equações e condensar em uma só, você vai ter a equação geral dos gases perfeitos, que diz que
P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Então, a primeira lei, a temperatura é constante. Então, se a temperatura é constante, T1 igual a T2. Então, você simplifica T1 com T2, você vai ficar P1 V1 é igual a P2 V2. Que está aqui, ó. Na segunda lei, a pressão é constante. Então, você vai cancelar aqui o P1 com P2. Aqui que vai ficar V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Está aqui. E na terceira lei, o volume é constante. Então, se o volume é constante, você vai cancelar aqui V1 com V2, você vai ficar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Aqui daqui. Então, em resumo, se você pegar a equação geral dos gases perfeitos, você consegue resolver qualquer exercício de lei das transformações dos gases. Qualquer um. Mas é interessante que a gente saiba o que diz a lei de Boyle-Mariotti, qual é o gráfico da pressão em função do volume, o que diz a lei de Gay-Lussac, que volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, conhecer o gráfico, e também da lei de Charles, que pressão e temperatura são diretamente proporcionais, e conhecer o gráfico também. Mas saibam que, se você usar a equação geral dos gases perfeitos, você vai resolver qualquer tipo de questão sobre a lei das transformações dos gases. Por fim, gente, eu coloco aqui 3 exercícios. Exercício 1, exercício 2 e exercício 3. Eu gostaria que vocês tentassem fazer o 1, depois o 2, depois o 3. Num próximo vídeo, eu mostro para vocês a resolução dos 3. E qualquer dúvida, é só me perguntar no WhatsApp. Não fiquem acanhados, não fiquem com dúvidas. Por favor, pergunte. Tá bom? Então, por hoje é só. Eu agradeço vocês. Estudem e estou à disposição. Um abraço.